Então, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre algumas questões que a gente vê na internet, sobre pessoas que se levantam contra o ministério dos cristãos, né? Se levanta contra a igreja, contra os evangélicos. E nós evangélicos, sinceros, nós sabemos que há muitas questões hoje na igreja muito bagunçadas. É gente que fala em nome de Deus, é gente que diz que está orando em outras línguas, é gente que profetiza que Deus mandou dizer aquilo, e algumas profecias até meio loucas, né? Como a pastora mandando o cara consagrar as mãos dele, como se o cara estivesse fazendo coisas, né? Fora da igreja, né? Então, são coisas assim muito absurdas e muito feias, tá? Que acabam a cada dia difamando mais pessoas fanáticas e tem também as pessoas que pregam direito. Aí vem pessoas também que tentam se beneficiar desses erros, né? Desses erros não, desses enganos e de pessoas também que estão na fase da imaturidade. Existe a pessoa que está na maturidade, está fazendo aquilo por imaturidade. Quem de nós nunca fez uma coisa imatura na igreja, né? Então tem a fase de maturidade que hoje em dia é filmado e você passa vergonha pro resto da vida. Na minha época, graças a Deus, não filmaram as besteiras que eu já falei na vida. Senão também estaria lascado junto com essas pessoas. Mas tem gente que realmente faz para ganhar dinheiro, para ganhar visibilidade, notoriedade. E tem gente que mente em nome de Deus. Isso é terrível. É porque Deus ele não está levando em consideração essas coisas. Porque o dia que Deus começar a levar em consideração, e isso acontece quando a igreja está ficando mais séria, a coisa vai desandar. Vai ter gente batendo as caçuletas aí. Entende? Porque a igreja é imaculada. Mas como já estava profetizado para os tempos finais, né? Que a gente não sabe se estamos vivendo, esse tipo de loucura, então são coisas que há de vir mesmo. O que a gente tem que fazer é continuar pregando a tempo e fora de tempo. Não tem jeito. Então a gente sabia que no final viriam pessoas cercadas de seus próprios conhecimentos, cercadas de mestres segundo as suas concupiscências, o evangelho seria comercializado, porque isso sempre aconteceu. E na era da informática, da informação, com certeza, muita gente quer ganhar dinheiro com isso, tá? Então você tem pessoas também que chegam para esculachar mesmo o pastor. Esses caras são analfabetos funcionais, porque às vezes o cara não explicou um trecho da Bíblia corretamente, o cara se torna um analfabeto funcional de acordo com a soberba dessa pessoa que está falando isso, tá? É engraçado que esses dias um cara falou que não precisa, que não existe esse negócio de ter cuidado com mãe e pai, né? Ele acho que é a favor daquele corban que Jesus tanto criticou os judeus, que era um acordo que os judeus faziam com os sacerdotes para não precisar cuidar dos pais na velhice, como se não tivesse obrigação com os pais. A hipocrisia. E esse cara falou isso na cara dura, na internet, porque hoje em dia até essas loucuras da visibilidade. Fale mal de mim, mas fale de mim. Os caras ganham notoriedade. E depois o povo esquece que esse cara falou essa imbecilidade e ficam ouvindo esse cara como sábio. Sabe? As pessoas se conduzem por esse tipo de coisa. E isso já estava profetizado que ia acontecer. Um monte de loucos seguindo outros loucos vão cair no mesmo buraco, né? Então, você tem essas pessoas sendo enaltecidas na internet. Pessoas que falam loucuras. E falar mal do cristianismo se tornou uma coisa lucrativa, tá? Lucrativa. Agora, isso pode se converter em perseguição futuramente. Se a gente não se levanta, se a gente não se defende. Porque há a questão das coisas começarem assim, primeiramente assim, dessa forma. Tá? E tem muita gente interessado em machucar os cristãos. Por quê? Porque tem cristão que é doido, que fala da sexualidade do outro, está se metendo em questões que não nos diz respeito. Ah, o cara criou uma igreja inclusiva. O problema é dele, cria a igreja inclusiva. Só que na nossa igreja tem que ser respeitada a nossa forma de cultuar a Deus. Aqui não é aceito no ministério, não que a pessoa não possa vir à igreja, mas no ministério a gente não aceita pessoas de sexualidade assim. A gente não aceita para o ministério. E é a nossa regra de fé, tá? Assim como outras religiões têm suas regras de fé. Mas a gente também não tem nada a ver com aquela pessoa que quer fazer a igreja inclusiva.
E essas pessoas também, elas não têm que ficar procurando a aprovação do mundo. Entende? Ao mesmo tempo que elas procuram a aprovação do mundo, acaba julgando a gente por não aceitar o comportamento delas, a forma delas de viver a sua sexualidade. E isso que causa uma bagunça, tá uma bagunça. Daqui a pouco vai acontecer violências, vai acontecer coisas ruins, tá? Preconceitos, né? Religicídio. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque elas começam assim, aquele alvoroço, o diabo tá ali no meio causando confusão. Vamos pregar a paz. Você fica do teu canto, a gente fica cada um no seu quadrado. E ninguém, né? Mas os cristãos também vão lá atiçar nos comentários, não tem sabedoria, vai lá e falar que os outros é aberração, sabe? E tem gente ali que não é cristã, que nem frequenta a igreja, mas está ali também com todo o seu ódio, né? Não tem nem coragem de botar uma foto no perfil, né? Então ali a disseminação do ódio. Então isso vai criando para o mundo uma aversão ao cristianismo, que já existe há muito tempo, né? Desde a época da Inquisição a essa aversão, né? Porque isso aconteceu no passado e agora a gente, com toda a informação, ao invés de aprender mais sobre o amor, sobre tolerância, sobre mansidão, não, o pessoal tá indo para a área do ódio, da mentira, do engano, e mais esses inúteis que ficam aí pregando por dinheiro, acaba contaminando quem está vivendo a fé verdadeira. Então o cara chegou e falou que o pastor era um analfabeto funcional, porque o cara não explicou bem uma passagem bíblica. E ele, como se sente o sabichão, né, da situação, ele vai questionar aquilo e vai chamar o cara. Cara, uma pessoa que fala alguma coisa errada, você não pode pegar e dizer que aquela pessoa ela não é nada na vida, você desmerecer aquilo. Você pode dizer que ela errou nesse ponto e você pode ir lá humildemente dar explicação, até porque não foi você que inventou a explicação. A explicação você aprendeu de outra pessoa. Então por que o ser humano se gloria? Né? O cara se formou em medicina, hoje ele é o sabichão, mas quando ele não era ninguém, ele não foi aprender como todo mundo, ele não foi aluno, por que ele se vangloria? Não foi ele que inventou a ciência, não foi ele que inventou, porque quem inventou não se gloria tanto. Não foi ele que inventou a fórmula, até porque muitas fórmulas nem é de um cientista, foram evoluções de sábios que Deus fez nascer no mundo, né? Até chegar a ter hoje, né, as coisas que nós temos, a ciência, a eletricidade, aos telescópios. As coisas foram evoluindo, elas não chegou a um ponto assim de um cara construir do nada um telescópio James Webb. Do nada, não. Aquilo foi uma evolução de muita gente, muitos estudos, foi uma participação de muita gente. Para o cara hoje ficar se gloriando como sendo o sabichão das coisas. É isso que acontece, né? Então, nós vemos, existe o dom de línguas, por exemplo? Existe. O dom de língua está lá, Paulo fala, né? Que é o menor dom, mas quem tem o dom tem que orar para interpretar, para que a igreja também seja edificada. É um dom que edifica o espírito da pessoa, né? Ou seja, como nós não sabemos orar como convém, ter esse dom é muito bom, porque a pessoa se edifica, sem até saber quais as palavras ela está dizendo, porque é um dom do espírito, tá? Agora, são todos que têm os mesmos dons? Paulo diz que não. Eu acho que a maioria que você vê falando na internet é tudo mentira. A maioria não é. E pessoas que procuram muito se evidenciar na mídia, né, se promover, essas pessoas não são de Cristo. Jesus ele não procurava isso. Jesus, quando ensinava com mansidão e humildade. Jesus se ocultava de certas notoriedades, certas pessoas que interpretavam o ministério de forma errada. Vocês estão me procurando por causa do pão que eu multipliquei no deserto. Ele sabia quem tinha a intenção errada. Jesus não estava preocupado com conquistas humanas, com visibilidade humana, né? Paulo, o seguidor de Cristo, ele também era um cara que não se preocupava com se o que ele ia falar iria ser bem aceito ou não. Ou seja, ele vai falar a verdade, independente se a verdade for aceita ou não. Eu não estou aqui para agradar homens, né? Então, esse tipo de postura é postura de gente sincera, gente que realmente tem compromisso, repreende com mansidão, não quer se mostrar ser mais do que ninguém, né?
E o comportamento que hoje você vê, você vai nos debates, o cara fala simplesmente: você não é ninguém, você não é nada, você é o mais fraco daqui. Como eu já ouvi até de amigos, né? Você é o mais fraco daqui. Ah, beleza. Mas e daí? O que isso vai importar? O evangelho ele foi dado aos humildes, aos mais os que não tinham nem conhecimento nenhum, os pescadores, e depois se tornaram eloquentes. Porque o que adianta você tem a letra, mas não tem o poder? O poder de Deus não está contigo. O que adianta você ter o conhecimento, mas o poder de Deus não flui nem na sua vida? Não adianta de nada. Paulo diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Outros têm ouro, prata, conhecimento e não têm autoridade. Então, o evangelho não é uma disputa de escribas, de saduceus. A gente está nessa disputa. As pessoas estão voltando para essas disputas, né? E ali você tem gente que não tem comportamento nenhum cristão, mas é sábio, é sábio. Ninguém pode negar o conhecimento do cara. Mas e daí? Vai salvar a vida dele? Vai salvar a família dele? Ele vai ser salvo? O que adiantou toda a sabedoria? O que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Não adianta de nada.